Queridos, depois de acho que um longo tempo, o Senhor me deu a graça de poder retornar a esta série que propus aos irmãos estar expondo o livro de Jó, e com a temática, e quando o dia mau chegar. Porque o dia mau chegou para esse homem chamado Jó, e aí já vimos acerca do seu comportamento, já vimos como Jó era, como era a vida de Jó antes do dia mau. No capítulo 1, nós iremos ver que Jó era um homem cheio de posses, tinha uma vida alegre, um homem que tinha seus filhos, suas riquezas, de todos ali da terra de Uz. Jó era o homem mais rico daquela região. E o livro, ele começa com uma informação muito importante sobre o caráter de Jó, quem era este homem. E tanto o autor do livro de Jó, como o próprio Deus, declara que Jó é um homem justo, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Jó era um exemplo de cristão, um exemplo de um servo de Deus para todos da sua terra. Mas, infelizmente, acontece algo trágico na vida de Jó, e isso por causa de uma conversa que há nos céus, onde Jó não tem conhecimento. É interessante a gente lembrar disso, porque Jó, ele não tem entendimento, ele nunca soube dessa conversa entre Deus e Satanás. Foi uma conversa que foi revelada aqui pelo autor de Jó, do livro de Jó, onde Satanás chega e fala, olha, onde Deus chega até Satanás e pergunta onde ele estava, e Satanás responde que estava de rodear a terra e de passear por ela. E Deus fala, você viste o meu servo Jó? Viu como ele é um homem íntegro, fiel, justo, temente a Deus, se desvia do mal? Aí Satanás fala, não, ele só é assim porque o Senhor abençoa a vida dele. Tire as bênçãos da vida dele, tira a sua riqueza, para você ver se ele não irá blasfemar contra ti. Então Deus permite que Satanás ele toque na vida de Jó, menos na sua vida. Jó, ele perde os seus bens, ele perde sua família. Mesmo assim, Satanás, novamente há um novo diálogo de Satanás com Deus, e Satanás fala, não, toque na saúde dele, que assim ele irá blasfemar contra ti. Mesmo assim, ao tocar em sua saúde, Jó não blasfema contra Deus. Então, queridos, do capítulo 3 até o capítulo de número 37, vemos Jó com seus amigos, aqui nesses diálogos, nesses embates, onde os amigos de Jó, como também já expus aqui para os irmãos, principalmente a fala de Elifaz, onde ele acusa Jó de ser um pecador, de que a situação de Jó era por causa de algum pecado que ele cometeu, de algum pecado oculto. Então, os amigos de Jó acusam ele, dizendo, Jó, você está em pecado. Essas coisas só aconteceram na sua vida porque você está em pecado, Jó. E Jó, ele firma o pé e diz, eu não pequei contra o Senhor. Essas coisas não estão acontecendo comigo por causa dos meus pecados. Está acontecendo alguma coisa e eu não sei. Eu quero saber do Todo-Poderoso por que isso está acontecendo comigo. Então, aqui, irmãos, do capítulo 38 até o capítulo 41, nós vemos as palavras de Deus. Eu costumo dizer que nós chegamos no clímax desse livro, no ponto alto deste livro, que são, de fato, as palavras de Deus, dirigidas principalmente a Jó, mas também os seus amigos estão escutando as palavras que o Senhor está dirigindo ao seu servo. Não tem como a gente ler aqui todas as palavras do Senhor. São 4 capítulos, 4 consideráveis capítulos longos, mas eu quero, de forma geral, tratar dessas palavras do Senhor. Espero que Deus, com o teu Santo Espírito, me conceda a graça de poder trazer os propósitos. Qual foi o propósito de Deus ao entrar nesse diálogo com Jó? Eu não sei se os irmãos já tiveram a experiência de ir até o banco e a fim de conseguir um crédito para comprar a sua casa, tão sonhada casa, ou então conquistar um carro próprio. E o gerente vira para você e diz, olha, espere a minha resposta.
Em alguns dias eu estarei entrando em contato com você e aí vou dizer se o crédito foi ou não aprovado. E qual é a sua reação? Nossa, por que esse gerente não fala agora? O que custa ele olhar lá no sistema e ver se o crédito é ou não aprovado? E aí passa o primeiro dia, você abre sua caixa de e-mail, nada, você olha para o seu celular, atende todas as ligações e não é o gerente te ligando, dizendo, olha, o crédito foi aprovado. Então você fica nessa angústia, nessa espera da resposta do gerente. Então que ele te liga e fala, olha, pode vir aqui até o banco, que o crédito foi liberado, eu preciso que você assine os papéis, e você todo alegre, com essa resposta, vai até o gerente, então conquista o seu imóvel. Essa era a angústia de Jó, irmãos, mas uma angústia muito mais profunda do que a espera de um crédito de ser aprovado. Jó, ele está angustiado, porque ele deseja ouvir do próprio Deus, por que ele está nessa situação. E algumas coisas devem ser consideradas antes da gente observar as palavras de Deus. A primeira coisa que deve ser observada, considerada, é que em nenhum momento, eu não sei quantos aqui já leram as palavras de Deus dirigidas a Jó, mas em nenhum momento você vê Deus se preocupando ou preocupado em responder os questionamentos de Jó e dos seus amigos. Em nenhum momento Deus responde aquilo que todos querem saber. Por que Jó está passando por esse sofrimento? Deus não se importa em responder a Jó, nem aos seus amigos. Eu confesso que quando eu li o livro de Jó pela primeira vez, eu fiquei assim, por que Jó passou por essas coisas? E quando chegou no momento em que Deus está falando com Jó, eu falei, agora nós vamos saber o porquê, e não tem resposta. Deus não responde a Jó. Essa é a primeira consideração. Deus não está aqui trazendo uma resposta ao sofrimento de Jó. E nem está respondendo também os questionamentos dos seus amigos. Em nenhum momento Deus está respondendo aos amigos de Jó, e nem porque Jó está naquela situação. Deus não responde diretamente a Jó. Jó, você está passando por isso, porque aconteceu um diálogo entre mim e Satanás, e lá eu falei com ele para te provar. Não. Nós deduzimos que Jó está passando por esse sofrimento exatamente para provar a Satanás que o testemunho do Senhor é fiel acerca de Jó. Porque se Deus falou que Jó era um homem reto, justo, íntegro, e que se desviava do mal, de fato, Jó ele foi esse homem. E os testes que ele passou provam isso. A segunda consideração é que, irmãos, Deus ele aparece nos dias maus de Jó, mas não acaba com o seu sofrimento. Isso aqui é um ponto interessante para nós observarmos. Deus aparece para Jó, mas o seu sofrimento não para. Enquanto Deus está falando com Jó, ele continua com os seus tumores. Ele continua com o seu corpo fragilizado. E é por isso que o comentarista, o pastor Daniel Santos, ele diz que os diálogos de Deus com Jó é um teste. E os irmãos, e para relembrar também aqui os irmãos, lá no início da série eu falei que Jó ele passa por 4 testes. O primeiro teste é quando ele perde os seus bens e a sua família. O segundo teste é quando ele perde a sua saúde. O terceiro teste é quando ele está dialogando com os seus amigos, exatamente para ver se Jó, com as suas palavras, através dos seus diálogos com os seus amigos, iria blasfemar contra Deus. Ele não blasfema contra Deus. E agora, o quarto e último teste de Jó, quando Deus aparece para ele, não cessa o seu sofrimento, não acaba com o seu sofrimento de imediato, mesmo assim Jó ele permanece fiel diante do Senhor. Então, queridos, chegamos ao esperado momento. E vale notar que nem Jó e nem os seus amigos estavam esperando a visita de Deus. E também é a primeira vez que Jó ele escuta a voz do Senhor. É a primeira vez que Jó ele tem essa experiência com Deus. Antes, ele apenas oferecia sacrifícios, holocaustos, buscava a Deus, mas ele nunca tinha ouvido a voz do Senhor. É a primeira vez que Jó ele tem um encontro com Deus. E nos primeiros versículos,
versículo de número 1 e 2. Diz assim, do capítulo de número 38. Se você está com a sua Bíblia aí, deixa ela aberta em Jó 38, vamos estar olhando alguns capítulos. Se você também está com a sua Bíblia digital, também mantenha ela aberta, que vamos observar alguns versículos. No capítulo 38, versículo 1 e 2 diz assim: depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Irmãos, o tema desta mensagem aqui é as palavras de Deus durante o dia mau. E como eu falei aos irmãos, eu quero abordar de forma bem abrangente aqui os versículos 38 até o capítulo número 42, versículo 6. Não tem como ler todos os versículos, mas as partes principais nós vamos estar aqui observando. E desde o início também, eu chamei a atenção dos irmãos para a questão de que as palavras de Deus, o testemunho de Deus diante do seu servo Jó. O que é que Deus falou a respeito de Jó? Isso é muito importante para compreendermos essas palavras aqui. Primeiro, no capítulo 1, Deus fala que Jó, ele é um homem justo, reto, que se desviava do mal. Esse é o testemunho do próprio Deus. E no final do livro, observe o capítulo 42, versículo de número 7. Olha o que Deus diz também acerca de tudo que Jó falou. Deus, ele ouviu as palavras de Jó. Deus, ele ouviu o que os seus amigos falaram a respeito dele. Deus também ouviu o que Jó falou a respeito dele. E olha a declaração de Deus diante de todas as palavras de Jó. Capítulo 7. O capítulo 42, versículo 7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Deus está dizendo, irmãos, que todas as palavras de Jó foram corretas e as dos seus amigos foram reprovadas. Isso é importante, porque em sua resposta a Jó, aqui no capítulo 38, versículo 2, Deus já começa repreendendo os amigos de Jó, dizendo: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Deus não está aqui entrando em contradição com aquilo que ele disse acerca de Jó. Então, por isso, que depois disto aí, como está escrito no versículo 1, depois disto, depois das palavras dos amigos de Jó, o Senhor vem repreendendo eles, dizendo: por que eles estão dizendo palavras sem conhecimento, obscurecendo os meus desígnios? Eles estão me interpretando de maneira errada. E eu disse que os amigos de Jó tinham a teologia, o entendimento de que Deus, ele agia de acordo com a lei da retribuição. Se você era bom, Deus iria te abençoar. Se você era mau, Deus iria te castigar. E a lógica era: se Jó está sofrendo é porque ele está sendo castigado por Deus, por causa de algum pecado. Mas Deus está mostrando aqui que de forma alguma era isso. Jó não estava sofrendo por causa dos seus pecados. Jó estava sofrendo porque foi da vontade de Deus, para também mostrar para Satanás que o seu testemunho acerca de Jó era verdadeiro. E em primeiro lugar, irmãos, as palavras de Deus são palavras que demonstram a sua soberania e sabedoria. Veja comigo os versículos de 3 a 11. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ele o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular?
quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Então, depois de repreender os seus amigos, Deus se dirige a Jó, dizendo: Jó, agora a minha conversa é com você. Cinge os lombos, se prepare, cabra, que agora eu quero falar com você. Deus foi diretamente a Jó, depois da repreensão aos seus amigos. E observe, irmãos, que Deus, ele começa essa conversa com perguntas simples, com perguntas que são fáceis, que não demandam muitos esforços para poder responder. A primeira pergunta, você saberia responder para Deus: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Qual seria a sua resposta? Senhor, não estava lá. Eu nem havia nascido. Eu nem existia. Eu não estava lá. E Deus começa com seus argumentos a Jó. Onde você estava, Jó, quando eu criei o mar? Você por acaso estava presente quando eu lancei os fundamentos? Quando eu coloquei o limite ao mar, você estava lá, Jó? E a resposta também é simples: Senhor, não estava, eu não sei. Mas qual era o propósito de Deus com essas perguntas para Jó? É colocar Jó em seu devido lugar. Não que Jó em algum momento esqueceu que ele era pó, que ele era um homem, que ele era frágil, que ele era pecador, que ele carecia da misericórdia de Deus. Não que Jó esqueceu isso, mas que Deus estava dizendo a ele, dizendo: Jó, é o seguinte, diante do seu tormento, diante da sua dor, eu não perdi o controle de todas as coisas. Jó, antes de você existir, eu já exercia o meu domínio sobre todas as coisas. Antes mesmo de você existir, Jó, eu havia lançado os fundamentos da terra. Então eu tenho o controle de todas as coisas em minhas mãos. Com essas palavras, Deus estava confirmando aquilo que Jó estava ansiando saber de Deus. Onde está Deus diante do seu sofrimento? E Deus está respondendo para Jó: estou no mesmo lugar. Eu continuo sendo Deus soberano, Jó. Eu não esqueci de você. E a forma de Deus demonstrar isso é colocando Jó em seu devido lugar, nos planos dele. Antes, Jó, de você existir, eu já dominava todas as coisas. E isso significa que o seu sofrimento também está em meu domínio. Com essas perguntas, Deus está demonstrando isso a Jó, que a sua vida não está fora do controle dele, assim como a terra, assim como o mar não está fora do seu controle. Mas aqui é de uma forma muito poética que Deus está dizendo isso, usando aqui a poesia, as figuras de linguagem para demonstrar isso a Jó. Deus continua, irmãos, demonstrando o seu governo sobre a vida de Jó, no versículo 12 até o 23, que diz: acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar? Para que se apegasse às horas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou viste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-mo, se o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz? E quando as trevas, onde está o seu lugar?
para que as conduzas aos limites e discernas as veredas para a sua casa. Tu sabes porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até ao tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Perceba, irmãos, são perguntas fáceis de responder mais uma vez. Deus está colocando questionamentos fáceis, mas que, para Jó, ele está entendendo o que é que Deus está dizendo para ele. Sim, Senhor. Como é bom saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. E Deus também aqui está, de certa forma, até com ironia, dizendo: olha, Jó, você deve saber, porque os seus dias são muitos, não é? Para mostrar a Jó, confirmar isso em seu coração, que o controle de todas as coisas jamais se perderam. E aqui, irmãos, nós chama a atenção, eu esqueci qual comentarista fala, ele usa essa expressão de que a soberania de Deus tem os seus mistérios. A soberania de Deus, o governo de Deus sobre a terra tem os seus mistérios. Um exemplo: quem explica o furacão Milton? Quem consegue explicar o furacão tão violento atingindo a terra? Você consegue explicar? Por que Deus ele permitiu que esse furacão alcançasse a terra? Destruísse casas, tirasse a vida de algumas pessoas. Você consegue explicar isso? Isso é um exemplo de mistérios da soberania de Deus que nós não iremos entender, e é isso que Deus está dizendo aqui para Jó: você não vai conseguir entender, mas eu quero que você creia, quero que você confia que eu estou no governo de todas as coisas. Durante o seu dia mal, durante os infortúnios da sua vida, eu continuo sendo Deus, Jó. Eu não perdi o controle. Se você acha que eu perdi o controle, então me responda essas coisas. É tanto que, durante esse furacão, o reverendo Augusto Nicodemos está lá na Flórida, pediu orações antes do furacão atingir a terra. E, queridos, mesmo assim, nós continuamos confiantes de que Deus, Ele governa todas as coisas. E são mistérios da soberania de Deus que nós não vamos conseguir explicar. Recentemente, o filho de um amigo muito próximo nosso, criança, 2 anos, foi diagnosticado com câncer. O dia mal bateu na porta deles. E diante daquela situação, irmãos, eu só lembrava dessas mensagens e ficava me perguntando: Senhor, são os mistérios da sua soberania. Por que o Senhor permitiu? Eu não sei. E eu e o meu colega, nós estávamos conversando sobre isso, e ele: rapaz, eu não sei, mas eu sei que Deus está no controle. E essa é a resposta que temos, irmãos. E essa é a resposta que Deus está dando a Jó durante os seus diálogos. Diante das suas perguntas: me responda, Jó, essas coisas. Porque o Senhor sabe de todas elas. Ele estava lá. Ele que governa todas as coisas. Ele que opera todas as coisas. E olha, irmãos, também com uma série de perguntas, aí do capítulo agora 39, do versículo 1 até o versículo 8. Agora Deus ele começa a usar alguns exemplos da natureza para demonstrar a sua sabedoria. As perguntas que Deus dirigiu a Jó no capítulo 38, Deus demonstra a sua soberania. Jó, eu governo todas as coisas. A neve, ela vem no tempo certo, porque eu governo todas as coisas. Agora Deus está demonstrando a sua sabedoria para Jó. Aí no versículo 39, do versículo 1 ao 8, que diz: sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou cuidaste das costas quando dão suas crias? Podes contar os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto?
Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu o livre e o jumento selvagem? E quem soltou as prisões ao asno veloz? Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas. Ri-se do tumulto da cidade, não ouve os muitos gritos do arrieiro. Os montes são o lugar do seu pasto e anda à procura de tudo o que está verde. Deus está demonstrando também aqui para Jó a sua sabedoria em ordenar todas as coisas, o tempo certo para que os animais tenham seus filhos. Já parou para pensar, irmãos, como que a natureza é controlada, é bem organizada, todas têm o seu tempo certo de dar os seus filhos. A tartaruga coloca os seus ovos na areia, entra no mar. Quem cuidou dos seus filhos? Quem está zelando dos seus ovos? Deus está demonstrando aqui a sua sabedoria em ordenar todas essas coisas. Então, irmãos, o dia mau, as circunstâncias da vida de Jó estavam sendo dirigidas por um Deus soberano e por um Deus sábio, que sabe o que faz. O nosso Deus sabe o que faz. Ele sabe porque você está passando por certa situação. Ele sabe, Ele tem o conhecimento de todas as coisas, nada foge do seu conhecimento, nada foge. E é por isso que eu digo que nessas palavras de Deus, existe graça e existe misericórdia, porque Deus está mostrando para Jó, que o Deus que ele serve, que o Deus que ele oferecia holocaustos, que o Deus que ele acordava de madrugada para servir, continuava sendo o mesmo Deus diante do seu sofrimento. Mesmo permitindo todas essas mazelas em sua vida, Deus continuava no controle, e era isso que Jó queria saber. Era este o anseio de Jó. E qual é, irmãos, a resposta, a primeira resposta de Jó aos questionamentos de Deus? Veja aí o capítulo 40, versículo 3 e 5. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Põe a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Os amigos de Jó conseguiram calá-lo? Não. Em todas as palavras dos amigos de Jó tem uma resposta, menos as falas de Eliú, onde Jó ele não responde Eliú, também não sabemos o porquê, mas todos os amigos de Jó, os 3 amigos de Jó, eles respondem ele, dizendo: vocês estão errados. Mas quando Deus começa a falar, Jó ele coloca a sua mão na boca. Lembre-se, irmãos, Jó ainda está enfermo, Jó ainda está com os tumores espalhados pelo seu corpo. E eu fiquei pensando, Jó poderia responder da seguinte forma: sim, Deus, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu não quero saber quando eu estava, quando a terra foi firmada. Eu não quero saber quem foi que colocou limite no mar. Eu não quero saber o tempo que a cabra tem para dar aos seus filhos. Deus, eu não quero saber nada disso. O que eu quero saber, Deus, é por que eu estou passando por essas coisas. O que eu quero saber é isso. Eu não estou preocupado com o seu governo sobre a terra. Eu não estou preocupado com nada. Eu estou preocupado com a minha situação. Ora, Deus, me responda. Por que que o Senhor fez isso comigo? Eu quero saber. É por isso, irmãos, que Jó é aprovado por Deus. Porque sabe qual é a resposta de Jó? Senhor, eu confio em Ti. O Senhor permitiu que eu perdesse os meus filhos. O Senhor permitiu que eu perdesse os meus bens. O Senhor permitiu que eu perdesse a minha saúde. Senhor,
eu coloco a minha mão na boca. Quem sou eu para responder o Senhor? Eu não sou nada, Deus, eu não sou ninguém. Eu confio no Senhor. Irmãos, eu acho que essa não seria a minha resposta para Deus. Acho que eu teria outra resposta. Eu acho que a minha resposta seria: Deus, mas eu sei que eu sou pecador, mas eu não mereço tudo isso, não. Eu não mereço tudo isso. Eu sei que eu sou miserável mesmo, sou pecador, sou falho. Mas tudo isso, eu perdi os 10, porque não perdi só 2, eu perdi tudo. Mas Jó demonstra sua confiança em Deus. E sabe quando a pessoa está apanhando? Essa foi a minha sensação. Ao ler e entender melhor o texto, eu falei: Deus, tá bom, não precisa bater mais não, mas Deus não para por aí. Deus não para. Observe comigo, irmãos, o versículo 23. O capítulo 23, desculpa. O capítulo 23 é Jó querendo uma resposta de Deus. Como nós falamos lá na Bahia, Jó está agoniado. Jó está em agonia. Eu quero saber por que Deus está me fazendo passar por essas coisas. Olha aí, observe o capítulo 23 comigo. Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Se eu soubesse onde o poderia achar. É que ele está dizendo de Deus, ele está falando de Deus. Se eu soubesse onde estava Deus, onde está Deus, eu quero saber onde Ele está. Então me chegaria ao seu tribunal, eu ia lá, me diga onde é o tribunal de Deus, que eu vou lá, eu vou até Ele, exporia ante Ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que Ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Por que Jó não está errado em usar essas palavras, irmãos? Porque Jó não tem conhecimento de nada. Nós sabemos o que aconteceu, nós sabemos que é uma prova de Deus, mas Jó não sabe. Por que Jó está dizendo que Deus o atenderia? Porque ele sabe que Deus é justo. Porque ele sabe que ele não pecou contra Deus, que ele não está sendo punido pelos seus pecados. É por isso que ele está dizendo isso aqui. Eu quero me apresentar diante de Deus, eu quero dizer para Ele, eu quero saber dEle. Se Ele me respondesse. E aqui então Deus responde para Jó. E qual a atitude dele? Senhor, eu me calo. Já é o suficiente para mim, Senhor, mas Deus, Ele não para por aqui. Deus, Ele volta e diz, versículo 7, cinge agora os lombos como homem, e eu te perguntarei e tu me responderás. Não acabou não, Jó, quero te mostrar mais coisas. E aqui, irmãos, agora Deus, Ele põe Jó à prova. Olha, observe, o versículo 7, até o versículo número 14. Cinge agora os lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Capítulo 40, versículo 7. Versículo 8 agora. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus? Ou pode trovejar com a voz como Ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória, derrama as torrentes da tua ira, e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calca aos pés os perversos no seu lugar, cobre-os juntamente no pó, encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então também eu confessarei ao teu respeito, que a tua mão direita te dá a vitória. Jó, em outras palavras, Deus está dizendo: Jó, vamos lá. Mostre-me que você, em outras palavras, mostre-me que você é o cara. Vá lá e faça o juízo contra os perversos, faça a justiça valer, Jó.
Ou então você irá anular os meus juízos? Você irá anular os meus planos? E aqui, irmãos, em segundo lugar, Deus está com as suas palavras revelando a sua força e majestade. E é interessante que Deus ele usa aqui a figura de dois animais. Observe, no capítulo 40, versículo 15, vai dizer: contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como o boi. Agora o capítulo 41, versículo 1: podes tu com o anzol apanhar o crocodilo, ou lhe travar a língua como com uma corda? Apesar da nossa tradução aqui trazer ou interpretar tanto o animal que no hebraico está Behemoth e Leviatã, para o Behemoth a nossa versão traduz hipopótamo, e para o Leviatã, crocodilo. Mas nós não sabemos se eram de fato esses animais. A nossa tradução, com as características desses animais, deduziram que era o hipopótamo ou o crocodilo. Mas são animais ferozes. São animais que os homens não podem controlar. São animais que são reis na natureza. O hipopótamo é o que domina a terra, o Leviatã domina o mar. Ninguém pode com eles. Deus está falando com Jó: esses animais se curvam diante de mim, demonstrando a sua força, a sua majestade perante Jó. Diga, Jó, você pode julgar os ímpios? Você pode julgar aqueles que oprimem as pessoas? Não pode. Você pode com o hipopótamo, você pode com o crocodilo, sendo aqui no original, você pode lutar com o Behemoth, você pode enfrentar o Leviatã, mas eu posso. Mas eu tenho esse poder. E é por isso, irmãos, que diante das nossas enfermidades, e é por isso que diante das nossas batalhas, nós devemos lembrar, assim como Jó lembrou, que o nosso Redentor vive. E que naquela cruz, o Senhor Jesus, Ele levou as nossas enfermidades. A resposta também é simples: Senhor, eu não sei, eu não consigo, eu não posso anular os teus decretos. Senhor, eu não posso com o hipopótamo. Senhor, eu não posso com o crocodilo, eu não tenho essa força. Mas o Senhor tem. É assim que nós também olhamos para Cristo. Por que Cristo morreu na cruz, irmãos? Porque nós éramos incapazes diante de Deus. Éramos para estarmos mortos em nossos delitos e pecados, e Cristo travou uma batalha por nós. Ele sofreu naquela cruz. E é por isso que nós podemos olhar para o dia mau com esperança. É por isso que nós podemos, então, olhar para isso, para os infortúnios da vida, e dizer: tudo isso vai passar. Um dia eu estarei em uma terra onde essas lágrimas serão enxugadas, onde jamais haverá dor, porque um dia Cristo morreu por mim naquela cruz, Ele venceu as minhas batalhas. Eu posso me apresentar diante de Deus justo, limpo, purificado, por causa de Cristo. Jó não podia. Jó não tinha forças. E é por isso que no capítulo 19 ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele levantará ao meu favor. Porque diante de Deus, irmão, se não fosse Cristo, nós estávamos perdidos. Quem pode com esse Deus? Quem tem força para enfrentar esse Deus que é soberano, que é sábio, que é forte e que é majestoso? Ninguém. E é por isso que durante o dia mau nós podemos responder como Jó respondeu no capítulo 42, versículo de 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei que não entendia.
coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Senhor, essa é a resposta de Jó. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. De fato, foi a primeira vez que Deus viu uma manifestação de Deus. Deus aparece diante de Jó como um redemoinho, ou algumas traduções dizem como uma tempestade. Jó ouviu a voz de Deus, voz como um trovão. E Jó disse: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Como assim só de ouvir? Alguém ensinou a Jó acerca de Deus. Alguém falou para Jó sobre as grandezas de Deus. Então ele conhecia Deus só de ouvir. Não é que ele não servia, não é que ele não adorava Deus, mas só conhecia só de ouvir. Mas agora os olhos dele estão vendo a majestade, o poder de Deus. E ele confessa dizendo: Senhor, eu falei coisas que eu não conhecia. O que Jó não conhecia? Que Deus, diante da sua angústia, Deus estava em todo o controle. Deus estava, o seu sofrimento, isso para Jó foi de certa forma um alento de que o seu sofrimento estava sendo governado por Deus. E por isso que Jó, de certa forma, descansou. E também se arrependeu de talvez pensar que Deus o havia abandonado, que Deus o havia esquecido. Mas Deus estava com ele. Deus estava com Jó. E é por isso, irmãos, se você sair pelas ruas falando do amor de Deus, algumas pessoas vão dizer: que Deus é esse que permitiu que meu filho morresse? Que Deus é esse que levou meu marido? Que Deus é esse que permitiu acontecer isso e aquilo na minha vida? Que Deus é esse? E nós temos respostas para essas perguntas. Temos respostas legítimas. Essas coisas, as pessoas morrem por causa do pecado. Essas coisas acontecem porque nós estamos em um mundo que jaz do maligno. Esse mundo já está caído. Cristo voltará, trazendo um novo céu, uma nova terra. Para esses questionamentos nós temos uma resposta. Mas às vezes as pessoas acham que crer em Cristo, que crer em Deus, significa ausência de sofrimento, e não é isso. Crer em Deus não significa que os sofrimentos não irão bater em nossa porta. Vai bater em nossa porta. Infelizmente, o dia mau, um dia vai chegar em nossa porta. E a pergunta é, irmãos, como nós iremos passar? Se a sua fé em Deus está condicionada ao seu bem-estar, você não é um cristão. Você não é um discípulo de Cristo. Você ainda não creu em Cristo. Mas se a sua confiança em Deus está independente das suas circunstâncias, se durante o dia mau você conseguiu usar essas palavras de Jó, então você entendeu que Deus está em sua vida. Crer em Cristo não significa ausência do sofrimento, mas significa que nós teremos Cristo todos os dias da nossa vida. Mesmo no sofrimento, mesmo na alegria, Cristo estará lá conosco. Essa é a certeza que nós podemos ter. E isso para nós é grande alegria. Nós podemos passar pelo sofrimento com Cristo do nosso lado. Ele mesmo disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando Paulo está prestes a comparecer diante do tribunal, Cristo aparece para ele e diz: Paulo, seja firme, pois eu estou com você. Você tem que passar por essas coisas, mas eu estou com você. Assim também como Cristo está conosco, diante de todas as circunstâncias das nossas vidas, irmãos. Eu concluí deixando 3 aplicações para nós. A primeira delas, irmãos,
nós devemos acabar com o nosso orgulho. Eu não sei o que te faz sentir orgulho. Não sei se é a sua condição, não sei se é algum status que você tem, mas o dia mau vem para nos lembrar que nós somos pó, que ao pó nós retornaremos. Dias atrás morreu um dos homens mais ricos do Brasil, Silvio Santos. Foi para o mesmo lugar que talvez um homem que mora na rua também morreu. Mesmo destino. Talvez o cemitério é diferente, mas voltou para o pó. Então não há motivos para nós nos orgulharmos. Não há motivos para a nossa presunção. Há motivo de nos humilharmos todos os dias perante o Senhor, diante da sua graça e misericórdia. Segunda aplicação, irmãos, tenha compaixão. Tenha compaixão daqueles que estão passando pelo dia mau. Chore com os que choram. Ao ver uma pessoa passando por um sofrimento, não diga, ainda bem que não é comigo. Chore com essa pessoa. Sinta a sua dor. Ofereça o amor de Cristo a essas pessoas. Não sei se você conhece alguém que está passando por isso, esteja mais próximo, mostrando o Evangelho com ações, com amor, com graça. Por último, irmãos, nós precisamos urgentemente conhecer mais de Deus. Jó era um homem íntegro, se desviava do mal. O próprio Deus testemunha acerca de Jó, dizendo que ele era um homem reto. E no final Jó diz, Senhor, te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Em outras palavras, como eu preciso te conhecer mais, Senhor. Que esse também seja o anseio dos nossos corações, irmãos. Conhecer mais e mais de Deus. Oremos ao Senhor. Deus, as tuas palavras demonstram a sua sabedoria e soberania, Senhor. As tuas palavras demonstram a sua força e a sua majestade. Que não importa as circunstâncias, o Senhor continua sendo Deus que governa todas as coisas. E em nenhum momento o Senhor perdeu o controle de todas as coisas. Nos ajude, Deus, a confiar em Ti. A colocar a nossa confiança totalmente no Senhor, assim como o Teu servo Jó, que diante da sua dor, confiou no Senhor, descansou no Senhor. Assim também nós queremos, ó Deus, confiar em Ti, não por causa das bênçãos que nos alcança, mas porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, majestoso, o Senhor entregou seu Filho para morrer naquela cruz por nós. É por isso que nós te louvamos, te rendemos graças, não por posses materiais, mas pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz e fará. É por isso que nós louvamos o Senhor, porque Tu és o único Deus, digno de glória e adoração, Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dai glória. Somente ao Teu nome toda a honra e toda a glória. Que possamos Te glorificar, Senhor, no dia mau. Que possamos Te glorificar também nos dias de alegria, nos dias ruins, mas que toda a honra e que a nossa vida seja glorificando o Teu nome. Senhor, a Ti no nome de Jesus. Amém.